Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para juntos nós adorarmos o Senhor, engrandecemos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Estamos em um culto de família, em um culto que nós temos o propósito de agradecer a Deus pelas nossas famílias, por tudo quanto Deus tem feito em nosso lar. Amém? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 35. Quero meditar com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 35. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai e mudai as vossas vestes, e levantamo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiu após os filhos de Jacó. Amém? Somente até aqui. Queridos, podemos assentar com a Bíblia aberta, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Irmãos, sempre falar de família é desafiante, sempre nós falarmos sobre família, porque família ela é uma instituição que foi criada por Deus, e em todo tempo nós vamos ver que a família ela é de uma forma bombardeada, ela é atacada grandemente pelos nossos inimigos para poder levar esse projeto criado por Deus à destruição. E não é somente na era moderna que nós vamos ver os ataques do inimigo contra a família. Nós vamos ver que em todo o tempo, desde os dias em que o homem pecou contra Deus, a família ela é fortemente bombardeada pelo inimigo, ela é fortemente atacada pelo inimigo. Nós vamos lembrar que quando Caim e Abel, ambos prestam culto diante do Senhor, trazem uma oferta para o Senhor, a Bíblia diz que Deus ele rejeita a oferta de Caim. Caim se enfurece, é dominado pelo inimigo, e logo ali nós vamos ver que Caim, ele foge, ele saiu da presença do Senhor, saiu da presença do Senhor de uma forma que não deveria ter saído, saiu da presença do Senhor de forma rancorosa, e Caim vai para o leste do Éden, e diz a Bíblia que Caim, ele adquire uma família, e adquirindo uma família, Caim também constrói uma cidade chamada Enoque, e ali, naquela cidade, eles tiveram vários tipos de desenvolvimento, mas também Caim, eles desenvolveram uma sociedade que era completamente contra os princípios familiares que foram criados por Deus dentro do jardim do Éden. O casamento monogâmico, ele foi destruído pela família cainita. A violência, ela entra na família.
através da descendência de Caim. Nós vamos perceber que diz a Bíblia que logo após aparece um homem chamado Lameque. O casamento de Lameque já não é um casamento monogâmico, é um casamento agora com várias mulheres. Diz a Bíblia que ele tinha 2 mulheres, e ali nasce uma sociedade que é completamente contra Deus, uma sociedade que luta contra os princípios da palavra do Senhor, que luta contra os valores implementados por Deus no coração do homem. E nós vamos perceber que sempre houve alguns homens na história que fracassaram, que por não ouvir a voz de Deus, direcionaram as suas famílias a esses limites perigosos, aonde colocaram as suas famílias debaixo de tragédias, por não ouvir a voz do Senhor, por não ouvir. Irmãos, o primeiro pastor que tem na família somos nós, os primeiros líderes da família somos nós, e nós temos uma grande responsabilidade sobre a nossa família, a qual nós responderemos diante de Deus pela nossa família, a qual nós responderemos pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões que nós temos diante de nossa família. E um desses homens que nós vamos perceber na Bíblia é esse homem chamado Jacó. Jacó agora ele está voltando de Padã Arã. Jacó, ele ouve a voz de Deus em Padã Arã. Deus fala com Jacó: Jacó, já passaram-se 20 anos, levanta-te, sobe a Betel e edifica um altar, aonde que eu te apareci, aonde que eu me revelei a você, há 20 anos atrás, quando você saía da casa de seu pai, quando você se direcionava a esta terra. E diz a Bíblia, irmãos, que Jacó, ele se prepara. É tanto que Jacó, ele vai passar pelo val de Jaboque. É tanto que Jacó, ele vai ouvir a voz de Deus e vai obedecer a voz do Senhor. Mas quando Jacó, ele se encontra com Esaú, seu irmão, e que Jacó está voltando para Betel, em que Jacó está voltando para a terra da sua parentela, que Deus lhe havia ordenado, a Bíblia vai mostrar que Jacó, ele muda a direção. Jacó se direciona para Sucote, e quando Jacó chega em Sucote, Jacó armou ali a sua tenda. Jacó permanece dentro de Sucote, desobedecendo a voz de Deus. A voz de Deus era para que Jacó pudesse voltar a Betel. Quando Jacó, ele olha para as campinas de Siquém, as campinas de Siquém agradaram Jacó. Jacó percebeu que Siquém tinha um pasto verdejante para o seu gado. Ele percebe que em Siquém tem recurso suficiente para o seu gado. Então Jacó deixa de ouvir a voz do Senhor. Jacó deixa de obedecer a voz de Deus e muda completamente a direção. Agora ele continua a sua viagem mais 50 quilômetros adentro para chegar dentro de Siquém. Quando ele chega dentro de Siquém, Jacó então ele compra-se um campo por 100 moedas de prata. Ele negocia com Amor, governador de Siquém, para adquirir esse campo. Observa que Jacó não está disposto a voltar para Betel. Jacó não está decidido a voltar para Betel. Meus queridos, as nossas decisões, elas respingam fortemente sobre a nossa família, quando nós colocamos a nossa família à margem de uma sociedade que é contra Deus. Quando nós colocamos a nossa família à margem de uma sociedade que luta contra os princípios da palavra de Deus, a Bíblia vai nos mostrar que ali então Jacó se estabelece. Jacó não está decidido. E se tem uma coisa, irmãos, que na nossa vida cristã nós não temos muita opção. Ou você obedece à voz de Deus e anda nos caminhos do Senhor, ou você sofrerá sérias consequências. A Bíblia diz que um dia Neco, rei do Egito,
ele estava indo guerrear às margens do rio Eufrates, da guerra de Carquemis, contra a Assíria. E ele manda uma mensagem para Josias, dizendo: Josias, o meu problema não é com você. A minha guerra, o meu conflito não é com você. Não entra nessa guerra. Era Deus falando na boca do rei do Egito. E eu acho tão interessante que Josias havia feito uma grande reforma. Josias havia descoberto o livro da lei que estava perdido. Meu Deus. Josias havia feito um grande avivamento, irmãos. A gente é apaixonado, é doido para acontecer um avivamento como aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos. A gente quer um avivamento como aconteceu no país de Gales. Mas na verdade, o maior avivamento ele precisa acontecer dentro de nós. Ele precisa acontecer na nossa vida. Porque Josias fez toda uma reforma, mas não aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Meu Deus. Ele fez toda uma reforma, mas não aprendeu a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que ele continuou avante e não atendeu para a voz de Deus que estava falando com ele pela boca do rei do Egito. E ele segue avante. Diz a Bíblia que ele foi ferido no campo de batalha e foi morto, porque não ouviu a voz do Senhor, porque não ouviu a voz de Deus. Permita que o Espírito Santo direcione você nas suas decisões. Permita que o Espírito Santo dirija você os seus passos. A gente perdeu, irmãos. É tudo bem que quando a gente olha um pouco para os nossos pais, a gente vê muito radicalismo na igreja. A gente vê muita religiosidade. Mas existem alguns princípios que nossos pais tinham, que nós vamos perdendo. Os nossos pais, para ir na padaria para comprar um pão: Senhor, abençoa-me quando eu for sair naquele portão, para que eu possa chegar na padaria e para que eu possa ir bem. Estamos indo muito nas nossas intuições, baseado em nossos sentimentos. E é onde que nós estamos vendo tragédias acontecendo sobre a nossa família. Jacó, ele ignora completamente a voz de Deus, e ele se dirige para Siquém e compra um campo. Só que os valores de Siquém não eram os valores que seu pai Isaac lhe havia ensinado. Os princípios de Siquém não eram os mesmos princípios que Abraão, seu avô, lhes havia transmitido. Ele coloca a sua família dentro de uma sociedade que é contra Deus. Ele coloca a sua casa dentro de uma sociedade que é contra o Senhor. E pasmem, irmãos, hoje nós vemos movimentos feministas radicais. Nós vemos a cultura do governo querendo mandar dentro da nossa casa, educar nossos filhos, quando na verdade a Bíblia transmite essa responsabilidade não para o governo, mas a Bíblia transmite essa responsabilidade para o pai e para a mãe. Porque se o governo ele não tem condições nem de cuidar de políticas públicas, quem dirá vai conseguir cuidar de nossa família? A Bíblia diz que ele coloca a sua família em um cenário de Diná, a sua filha, sendo uma moça ingênua, e como filho pródigo, ela resolve sair da sua tenda, ela resolve sair da tenda para conhecer as mulheres, para conhecer como que era o ambiente em Siquém. E diz a Bíblia que quando ela saiu, Siquém, filho de Amor, ele sequestrou Diná. Ele violentou Diná sexualmente. Ele colocou Diná em um cativeiro. Uma tragédia anunciada, porque, irmãos, não tem como a nossa família ir bem se o mundo está presente dentro da nossa casa. Meu Jesus.
A sociedade contra Deus, ela está nas redes sociais, ela está no entretenimento, ela está na mídia, ela está na novela, ela está em todas as plataformas digitais, para poder nos levar a ir contra os princípios da palavra do Senhor. Não há como as coisas se dar bem para Jacó, irmão, se está fora da direção de Deus. Tome cuidado para que você não esteja conduzindo a sua casa fora do querer do Senhor, fora da vontade do Senhor. A Bíblia diz que uma certa feita, Abraão, quando ele chega no Egito, Abraão, com sentimento, com desejo de se autoproteger, ele faz ali um acordo com Sara, dizendo: Sara, se alguém te perguntar aqui se você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Olha para você ver que Abraão está disposto a expor a sua esposa, a expor a sua família. Abraão não está preocupado com as consequências, Abraão não está preocupado com o que poderia acontecer. Aquele homem que foi chamado para ser bênção sobre todas as famílias da terra. A Bíblia vai nos mostrar que quando ali já estava o rei do Egito se preparando para deitar com Sara, então Deus visitou a casa, a corte de Faraó o feriu quando ele estava com aquele intento. Mas por que, irmãos? Porque Abraão estava fora do querer de Deus. Ele coloca a sua família dentro de uma sociedade que é contra o Senhor. Ele coloca a sua casa dentro de uma sociedade que é contra os princípios da palavra. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela precisa voltar a reinar dentro da nossa casa. Irmãos, a voz de Deus, ela precisa voltar a governar a nossa família. A nossa família precisa voltar a ser guiada pela presença de Deus. Quantos pais, irmãos, eu falo aqui com muito temor a Deus e com muito respeito aos irmãos, quantos pais que estão guiando seus filhos para a tragédia, porque tem uma má vontade de levar seus filhos para a escola bíblica dominical. Irmãos, tem uma má vontade de pegar um texto bíblico para ler para os seus filhos, mas só que aquilo que é entretenimento, aquilo que é contra os princípios da palavra do Senhor, está noite e dia na mão dos filhos. Meus queridos irmãos, pode ter certeza de uma coisa: o inimigo vai sequestrar os teus filhos, o inimigo vai levar teus filhos a cativeiro, se você não voltar a palavra de Deus para dentro da sua família, se você não levar a palavra de Deus para dentro do seu lar. Quando Jacó se assusta, a sua filha foi violentada. Quando ele se assusta, a violência estava presente na sua casa, porque fugiu da rota, deixou de andar de acordo com a vontade de Deus, deixou de andar de acordo com o querer de Deus, deixou de ouvir a voz do Senhor. Meu Deus. O Estado não quer saber de Bíblia para os nossos filhos. Tiraram tão facilmente que não há quem consiga voltar. Qualquer movimento que aconteça para que a Bíblia seja lida dentro das escolas causa um tumulto tremendo dentro da sociedade. E eu digo, dentro de uma sociedade que diz que 50% são cristãos, dentro de uma sociedade que se dizem que 50% serve a Deus. Agora, quando Diná foi violada, está em cativeiro, Jacó silencia. A Bíblia diz que Amor, ele vai, o filho Siquém, ele demonstra um falso sentimento de amor, porque o amor, ele é benigno, o amor não causa violência. E ele pede a seu pai que fosse à casa de Jacó para pedir Diná em casamento, e a menina estava cativa na sua casa. E a Bíblia diz que quando Simeão e Levi voltam do campo, ele ouve e percebe aquela tragédia dentro do seu lar. O seu pai censurado, o seu pai constrangido, silenciado, porque se tivesse ido para Betel, não tinha acontecido. Se tivesse na direção de Deus, não tinha acontecido.
A moça foi humilhada, a moça foi desonrada, simplesmente porque aquele que é o provedor da casa, aquele que é o guardador do lar, irmãos, se não tiver temor de Deus para adquirir uma família, continua solteiro pro resto da vida. Jesus. Se não tiver, irmãos, porque colocar filho no mundo, já tem muitos do mundo para colocar. Meu Deus. Porque Deus precisa, irmãos, de pessoas que venham ser verdadeiramente guardadores e lavradores na família. A ordem que Ele deu para Adão dentro do jardim do Éden. Jacó está completamente constrangido e quando Amós chega, pede a menina em casamento. E como que ele está dentro de uma sociedade contra Deus, o que Jacó vai falar? Meu Jesus. A moça está cativa, mas toda a família também está em cativeiro, porque não tinha como dizer não, pastor. Verdade. Porque quando você permite construir a sua família dentro do território do inimigo, que autoridade você tem? Nenhuma. Meu Jesus. Quando você permite construir a sua família dentro do território do inimigo, que autoridade você tem? Para criar alguma resistência? Meu Jesus. Não tinha como falar nada. Mas Simeão e Levi usam de estratégia e falam, não, tudo bem. Nós vamos entregar a menina em casamento. E nosso povo será o teu povo, nós faremos aliança com vocês, compraremos e venderemos nas suas mãos, desde que vocês venham circuncidar, desde que vocês venham obedecer os costumes de nossos pais. E diz a Bíblia que todos os homens da cidade, se quem foi o primeiro a circuncidar, e passou-se 3 dias, quando se percebeu que os homens estavam fragilizados por causa da cirurgia, Simeão e Levi passou a espada, pegou a espada e passou na cidade em todos os homens, saqueou a cidade, destruiu a cidade. E diz a Bíblia que agora Jacó, temendo, ele diz, olha o que vocês fizeram, vão vir os cananeus, os heveus, e eles vão limpar a nossa família do mapa. Mas ele ouve a voz de Deus pela segunda vez, e Deus fala com ele, Jacó, sobe para Betel, edifica um altar. Meu Deus. Volta para Betel, Jacó. Pai. Tira sua família desta sociedade que é contra mim. Tira sua família dessa sociedade que é contra Deus. E agora Jacó, ele quer assumir a responsabilidade. Ele quer assumir o papel de pai. Ele quer assumir o papel de sacerdote do lar. Ele quer assumir o papel de responsável da sua casa. E ele ordena a sua família dizendo, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó agora ele quer um recomeço para a família de Jacó. Deus ele quer um recomeço para aquela família. E agora Jacó ordena, vamos romper. Por quê? As mulheres trouxeram os terafins da Mesopotâmia, porque aqueles deuses era garantia de herança. Elas não trouxeram os deuses apenas para adorá-lo, porque sem aqueles deuses elas não tinham direitos à terra de Labão, seu pai. E Jacó então ordena que tirai os deuses, corta o cordão umbilical com o mundo, corta o cordão umbilical com esta sociedade que é contra o Senhor, e vamos subir a Betel para edificar um altar ao Deus que me apareceu quando ele estava indo para Padã. Glória a Deus. Precisamos voltar com a nossa família para Betel. Nós precisamos, irmão, nós não podemos ser tão irresponsáveis como Ló fora. Que Ló, quando levanta os seus olhos, ele pega a sua tenda e leva para as proximidades de Sodoma e Gomorra.
E Ló leva a sua família para uma sociedade tão perversa, uma sociedade que é tão contra Deus, que diz a Bíblia que quando Deus apareceu e ordenou que iria destruir Sodoma e Gomorra, seus genros zombavam, seus genros debochavam da mensagem de Deus. Que nós possamos voltar para a nossa família, para o altar de Deus. Irmãos, que a nossa família possa olhar para nós como pais e possa ver Deus na nossa vida. Que a nossa família, irmãos, possa olhar para nós e ver nós como responsáveis espiritualmente pela nossa casa. Porque muitos homens que aparentemente tinham temor do Senhor levaram as suas famílias à destruição, assim como Ló, assim como Jacó, que permite que uma grande tragédia acontecesse na sua família. Nós vamos ver Acã. Quando Acã, ele toma uma capa babilônica, algo que Deus havia consagrado para a destruição. Deus havia fechado Jericó. Deus falou com Josué: Josué, ninguém vai entrar e ninguém vai sair de Jericó, porque eu vou executar juízo, mas tudo que tiver em Jericó vai ser consagrado para a destruição. Sabe o que Acã faz? Acã pega ali uma capa babilônica, pega prata, pega ouro e enterra dentro da sua tenda, levando a sua família à destruição. Irmãos, que nós possamos fazer diferente, que nós possamos conduzir a nossa casa para a mesa da presença do Senhor. Oh, queridos, Deus tem propósito com famílias. Foi uma família que Deus guardou dentro da arca para que o homem fosse preservado. Foi uma família que Deus ordenou que passasse sangue nos umbrais da porta para poder ser preservado no dia do juízo. Deus, ele tem um compromisso, Deus tem uma responsabilidade com a nossa família, Deus tem uma responsabilidade com a sua família, porém é preciso que nós assumimos a nossa responsabilidade como pais, é preciso que nós assumimos a nossa responsabilidade e nós abrimos a nossa visão e entender que está aí um mundo que quer tirar a força paterna do lar, está aí do lado de fora, um mundo que está lutando contra a influência paterna na família, está lutando, irmãos, para enfraquecer a figura do pai dentro da família. Está aí, irmãos, um mundo que está lutando para destruir a submissão da mulher que a Bíblia ensina. Está aí um mundo querendo destruir completamente a nossa família, mas eu quero, irmãos, entender que nós estamos dispostos a levar a nossa família a Betel para edificar um altar ao Senhor e falar com o Senhor: Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor, a minha casa ela pertence ao Senhor, a minha família ela pertence ao Senhor, os meus filhos eles pertencem a Ti, ainda que venha ser dias difíceis como os dias de Eucana. Quando Eucana ele olha, irmãos, e vê um cenário completamente o contrário naqueles dias em que Siló estava completamente corrompida pelo pecado, mas mesmo assim Eucana não deixava de pegar a sua família para ir até Siló para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter um sentimento, nós precisamos ter um sentimento. Se eu estou aqui e a minha esposa não está certo, nós precisamos ter um sentimento. Se eu estou aqui e meu filho não está incompleto, a obra não está completa. Sabe o problema? É que a sociedade do século 21 entendeu uma coisa: se o filho for engenheiro, tá bom demais, se o filho for advogado, tá bom demais. Não, senhores, Deus chamou a nossa família para ser profeta, Deus chamou a nossa família para servir a Ele. Seja o teu nome, Senhor. Nós temos uma alegria e não dá errado. Dá errado não, irmãos. A gente tem uma alegria quando nossos filhos eles estão com beca, canudo na mão. Irmão, nada disso vale. Verdade. Se chegar na eternidade você não vê eles. Deus.
Nada disso vale. Eu não estou dizendo que você é obrigado. Sabe por quê? A mesma escola que estudou Caim, estudou Abel. A mesma matéria que era para Caim é a mesma matéria que era para Abel. Não estou dizendo que você é obrigado. Estou dizendo que você precisa lutar. Eu estou dizendo que você não pode concordar que o mundo entra dentro da sua casa pelos canais dos seus filhos. Precisamos, irmãos, ter o temor a Deus, porque lembra daquele pai? Ele está ao pé do monte, quando Jesus estava no monte da transfiguração. Ele persiste, ele vai até Jesus, e vai até os discípulos e fala assim: que meu filho está espumando pela boca, meu filho é epilético, meu filho ele está completamente descontrolado. E aqueles discípulos, preocupados em discutir teologias com os escribas, não conseguiram orar por eles. Mas aquele pai não foi embora não, irmãos. Ele não foi embora para casa não, ele esperou, ele ficou ali até Jesus descer do monte. E quando Jesus desceu do monte, ele leva o seu filho até Jesus e fala: Senhor, aqui está meu filho, dominado por demônios. Ele se lança no fogo, ele se lança na água, ele está completamente descontrolado. Senhor, tenha de misericórdia de meu filho. Irmãos, enquanto nós tivermos força, nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos lutar como aquela mulher que Jesus, ele chega em Ciro, em Tiro e Sidom, e diz a Bíblia que quando Jesus chega naquelas regiões, vai uma mulher gritando atrás dele: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está enferma. A Bíblia diz que Jesus, ele silenciou, Jesus ignorou aquela mulher. Os discípulos falaram com Jesus: Senhor, manda essa mulher embora, tira essa mulher daqui, porque já está incomodando a gente, já está incomodando o trabalho. E diz a Bíblia que ela foi correndo aos pés de Jesus e o adorou. E agora Jesus fala com ela: mulher, eu não posso tirar os pães da mesa e dar para os cachorrinhos. E ela então fala com o Senhor: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas dos seus senhores, porque eu preciso de um milagre na minha casa, eu preciso de um milagre na minha família, eu preciso que a cura entre no meu lar, eu preciso que a cura ela entra dentro da minha casa. Irmãos, nós precisamos lutar, nós precisamos guerrear pela nossa família, nós precisamos lutar como Cornélio. Ele temente a Deus, ele tem uma visão, e ele manda 2 de seus servos até a Jope buscar Pedro. E quando Pedro volta, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele visitou a casa de Cornélio, porque ali tinha uma família que temia ao Senhor. Nós precisamos mudar essa situação, querido, porque eu não conformo que Deus te chamou e não chamou seu filho. Eu não concordo, irmãos, que Deus chamou você e não chamou a sua esposa. Eu não concordo com isso. Sabe por quê? Porque eu entendo que a graça de Deus, ela é para todos. A graça do Senhor é para alcançar a todos. A graça do Senhor é para alcançar a sua casa. Não podemos perder os nossos filhos. Jacó sobe até Betel, edifica um altar ao Senhor, tem um recomeço com Deus, tem um recomeço com a sua família. A vergonha de Jacó se acaba, assume a sua responsabilidade como sacerdote, assume a sua responsabilidade para honrar a sua família, assume a responsabilidade para honrar os seus filhos. Um homem que foi cheio de fracasso, mas ele não perde o entusiasmo pelos propósitos de Deus. Jacó foi um homem que muito errou, mas agora ele está em Betel, mesmo depois de muitas quedas, ele está ali com a sua esposa, com seus filhos, edificando um altar, colocando a sua família diante de Deus. Irmãos, nossos filhos
precisa de ver Deus em nós. O maior referencial da sua casa é você. A maior referência para os seus filhos é você. Não conduza a sua família à margem do perigo, como Jacó. Não conduza a sua família para caminho da tragédia, como aconteceu com Ló. Não conduza. Não conduza a sua família ao perigo como conduziu Davi, que quando ouve, ele percebe os problemas dentro da sua casa, ele cruza os braços. Meu Deus. Quando a sua filha é abusada por Aminon, ele não assume a responsabilidade. E mesmo que venham os apelos de Absalão, ele não se importa. Absalão espera por 2 anos que Davi trouxesse algum tipo de justiça a Aminon, que fizesse uma correção. Mas observa que Davi não se preocupa com o reino, irmãos. A primeira igreja é a nossa família. A Bíblia diz que se nós não ganharmos nem os nossos, nós negamos a fé. Meu Jesus. É sério isso? Irmãos, se eu for um bom cantor na igreja e minha família não tem coragem de me pedir para colocar as mãos sobre ele para orar, Meu Pai. tem uma coisa errada. Se eu sou um pregador da palavra de Deus e minha família não tem coragem de me ouvir para ensinar, tem uma coisa errada. Davi era muito bom para tocar harpa, mas porém para educar a família era um fracasso. Para preocupar com os problemas familiares era uma negação. A ponto de Absalão um dia chegar perto dele e falar: seu rei, depois de esperar 2 anos, nós vamos fazer uma festa lá na minha casa, vamos fazer um banquete, e eu queria a participação do rei, vai reunir todos os irmãos. Qual que era a ideia de Absalão? Era que tratasse o problema do estupro da sua irmã Tamar, da violação, de um problema que estava dentro da sua casa, debaixo do nariz de Davi. E Davi fala: Absalão, vai ser pesado, vai te custar caro essa festa, não vou não. Irmão, o que era uma boca a mais para comer, uma boca a menos para comer? Diz a Bíblia que quando reuniu-se para o banquete, Absalão ordena que embriagasse Aminon, e ele passou a espada em Aminon. Quando Davi soube da morte de Aminon, Davi se assusta, mas mesmo assim ele não procura Absalão para acertar as coisas. Absalão sai, vai para longe, permanece por mais 2 anos. Quando volta, Davi não se importa. Era um grande referencial para os líderes, para quem queria ser um rei. Era um grande referencial para quem queria governar uma nação, mas era um fracasso para quem queria exemplo de pai. Era um fracasso para quem queria exemplo de líder. Que nossos filhos possam ver o Espírito Santo de Deus em nós. Bendito seja o teu nome, Pai. Que a nossa esposa possa ver o Espírito Santo de Deus em nós. Glória a Deus. Que a glória do Senhor venha brilhantar a nossa vida a ponto de irradiar toda a nossa Aleluia. casa. Glória a Deus. Irmãos, que nós possamos ter o temor a Deus como Jó teve, que levantava pelas madrugadas para edificar um altar em prol de seus filhos. Ele falava: Senhor,
Não sei comer essas festas. Eu não sei se eles têm pecado. Eu não posso pegar eles e levar eles para edificar um altar, mas eu vou edificar um altar aqui para eles, para pedir ao Senhor para pecados para eles. Eu vou interceder por eles aqui. Eu vou orar ao Senhor para a minha casa aqui. Irmãos, até quando nós vamos concordar que nossos filhos estão sendo dominados pelo mundo e está tudo bem? Até quando nós vamos aceitar que a nova sociedade moderna está influenciando nossos filhos? Está tudo ok. Até quando, irmão, nós vamos mandar os nossos filhos para a escola dominical, sabendo que vai chegar um dia que eles não vão ter mais forças para irem sozinhos? Que a palavra de Deus ela venha reinar na nossa casa. Em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor ela venha reinar dentro da nossa família. Oh, irmãos, que a nossa família ela venha ser abençoada por Deus continuamente. Aleluia. Oh, queridos, estamos vendo dentro da igreja pais, homens, perdidos por causa de jogos de bets, vícios dominando crentes, perdendo culto por causa de copa. Irmãos, como que nossa família pode ver Deus numa situação dessa? Há pouco tempo encontrei com um irmão, perdeu um emprego com um salário exorbitante. E ele pegou aquele acerto, gastou em jogos. Meu Deus. Aí depois ele pensou que ele ia recuperar o dinheiro e vendeu a casa, vendeu o carro. Meu Deus. Depois que ele vendeu o carro, ele vendeu uma das casas que ele tinha e foi vendendo. A mulher está desesperada, a família está destruída. Irmãos, se o Espírito Santo não tiver oportunidade de ser ouvido dentro da nossa casa termina em tragédia. Jacó viu uma tragédia dentro da sua família porque não ouviu a voz de Deus. O Espírito Santo, ele fala conosco. Eu quero orar com você e com sua família. Obrigado. Eu quero dizer para você que Deus tem bênçãos. Ore para seus filhos. Seus filhos que estão ali naquela salinha, lembra deles. Seus filhos que aqui não estão presentes, lembra deles. Irmãos, Satanás ele pensa a longo prazo. Satanás ele não pensa a curto prazo. Satanás ele é paciente em investir nos nossos filhos de hoje para colher frutos no amanhã. Ele tem toda a tranquilidade para investir nos nossos filhos nos dias de hoje para colher frutos no amanhã. Levante um altar na sua casa. Volte a orar em família. Isto faz toda a diferença. Não reúna somente para falar de dívidas de dinheiro. Reúna para falar da palavra de Deus. Reúna para edificar um altar ao Senhor e falar com o Senhor. Fazer como Jacó, pegar, tem hora, irmãos, que precisa fazer como Jacó, reunir todo mundo, pegar aquilo que é do passado, enterrar, ter acerto, ter conserto, ter reconciliação, para que a presença do Senhor venha habitar, para que a presença do Senhor venha ter prazer dentro da nossa família, para que a presença do Senhor venha ter alegria dentro da nossa casa, para que o Espírito Santo ele venha ter liberdade dentro da nossa casa. Tenha o hábito, como família, de ler a palavra do Senhor. Eu acho interessante que para alguns da modernidade, culto doméstico é coisa do passado, mas deu certo. Deu certo. Foi o culto doméstico que forjou homens de Deus. Um dos presidentes dos Estados Unidos,
Ele fala que ele foi bem sucedido porque dentro da sua casa tinha cultos domésticos, porque tinha leitura da palavra do Senhor. Não substitui as séries, irmãos, que vem trazendo entretenimentos, que vem trazendo uma mensagem que é contra a família, que é contra Deus, pela palavra do Senhor. Tira um tempo, porque diz a Bíblia: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme a Deus. E sabe de uma coisa? Parece-nos que o temor a Deus ele já vai se perdendo em nossas casas, o temor a Deus já vai perdendo em nossas famílias, o temor a Deus já vai perdendo em muitos lares. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu louvo a Deus pelos irmãos que ainda têm o temor de Deus na vida de nossos irmãos. Continua, querido, servindo a Deus, pensando na salvação de nossos filhos. Quando Ana, ela tem aquela criança, ela tem Samuel, diz a Bíblia que ela consagra aquela criança ao Senhor. E Ana, ela passa a ter o prazer de levar roupa de sacerdotes para o seu filho. Às vezes, irmão, nós estamos muito felizes apenas porque nossos filhos têm um uniforme de um bom profissional na sociedade. Mas como eu disse para os irmãos, o melhor, irmão, vai ser chegar naquele dia, você contemplar os seus filhos ali, você contemplar a sua família diante de Deus. Levante, eu quero orar por você. Ore pela sua família, ore pelo seu matrimônio.